Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque Tu, Senhor, deixaste a Tua palavra para nos ensinar, para nos orientar, para nos mover, Senhor. Ó Deus, e nós cremos na Tua palavra e que no momento em que a Tua palavra estiver sendo pregada, que haja libertação, que haja cura, que haja, ó Deus, mudança na mente, a começar da minha. Eu te peço, repreende o roubador da boa semente e que nós possamos ter e deixar levar cativo a nossa mente, o nosso pensamento, à obediência de Cristo, em nome de Jesus. Amém. O bom combate, esse combate é o bom combate da fé. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Primeiro Timóteo, capítulo 6, versículo 12, e a versão que eu estou lendo aqui é a versão da NVI, a Nova Versão Internacional, que diz assim, todo mundo sabe que Timóteo, ele foi o filho na fé do apóstolo Paulo, e Timóteo era um jovem pastor. Diz a tradição aí, os estudos, que Timóteo, quando foi ali, vamos dizer assim, ordenado para tomar conta da igreja. Quer que eu repita? 1 Timóteo 6, versículo 12. Achou aí? Então, Timóteo foi um jovem pastor, e ele tinha aproximadamente, não tem como precisar, mas ele tinha aproximadamente uns 20 anos, quando ele foi ordenado, ali para poder pastorear a igreja. E o apóstolo Paulo, ele se encarrega de escrever 2 cartas para esse jovem pastor. E ele vai dando ali alguns cuidados. Dentre essas advertências e palavras de animação também, que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, ele diz, olha, combate, o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão diante de muitas testemunhas. Eu quero chamar a atenção aqui rapidamente para a palavra combate. E eu quero ir para o original do grego dessa palavra, que no grego essa palavra combate é agonizamai. Eu não sei se é assim que pronuncia no grego, eu estou lendo o grego português de forma portuguesa, entendeu? Mas essa é a palavra, e o que eu quero dizer para você, o que significa isso? Combater, no grego. O quê? Combater, é uma das definições, mas é combater, é lutar, é agonizar, mas a raiz dessa palavra no grego, que é o agon, significa reunião da assembleia, lugar de reunião, e essa palavra do grego, quando ele fala assim, combata, deixa eu ver se eu consigo fazer você entender. Ela é uma mistura dessa reunião de assembleia e luta, porque quando as pessoas, naquela época, se reuniam nas arenas para ver os combates famosos, que nós já temos até filme de gladiadores, ou então os jogos olímpicos que já existiam na Grécia naquela época, quando eles se reuniam para poder estar vendo aquilo, eles estavam, essa palavra agonizamai tem a ver com essa reunião para assistir um combate. Então, por isso que ele usa isso. Porque o apóstolo Paulo quer exemplificar essa questão do combate, só que esse combate agora não eram jogos, ele estava falando de um combate agora da fé. E ele fala dessa forma que é para aquele povo entender. Então ele sabia o que era se reunir para assistir ali uma Olimpíada, sei lá, jogos ali, ou um combate entre gladiadores. E aí ele fala, olha Timóteo, você combate, mas o combate agora aqui, que é para ter o combate da fé. A batalha espiritual ali estava em foco, e o apóstolo Paulo fala
para que Timóteo tomasse cuidado e para que ele atentasse, para ele não parar de combater esse bom combate. E ele fala o combate da fé. Esse combate da fé, ele podia ser visto de duas formas, um combate objetivo e um subjetivo. O combate da fé, ou seja, o combate da doutrina, de defesa da doutrina cristã, porque naquela época muitas heresias estavam acontecendo dentro da igreja, onde o próprio Timóteo estava pastoreando, então existiam muitos hereges, eram na verdade os gnósticos que estavam espalhados e ali se infiltrando dentro da igreja. E ele fala, ô Timóteo, você combate o bom combate da fé, que é a defesa dessa fé genuína em Cristo, e você combate o combate da fé, da sua própria fé. Consegue entender, irmão, o que eu estou falando? Amém? Ele fala do combate para defender a fé cristã de um modo geral e também fala para que ele tomasse cuidado da sua própria vida, da sua vida individual, porque ele como pastor, tanto é que se você ler a carta de Timóteo, tem uma hora que o apóstolo Paulo fala assim, toma cuidado de ti mesmo, para que você ensinando a outros, você não venha cair no erro do qual você está condenando. Então ele fala, você toma cuidado. E isso tem uma aplicação direta na nossa vida, irmãos. Porque nós precisamos, em meio a tudo que nós temos vivido, porque a igreja ali, onde Timóteo pastoreava, ela era uma igreja que tem muitas semelhanças com a igreja de hoje. Você acha que hoje, no meio da igreja evangélica, no meio gospel, não é assim que é conhecido hoje, não é? Existem ou não existem heresias? Hã? Ou tudo que você ouve e escuta na televisão, você está dando glória a Deus e amém? Nós temos que ter cuidado, irmãos. Por quê? Porque existe hoje, infelizmente, infiltrado dentro da igreja, ou existe inclusive igrejas que de igreja não são nada, usando a palavra de Deus para dominar pessoas, usando a palavra de Deus para ter vantagem, usando a palavra de Deus para subtrair para si interesses próprios, usando a palavra de Deus para manipular o povo. E nós temos que ter cuidado com isso. Irmãos, o que é isso? Outro dia eu estava descendo o elevador do escritório, aí eu olhei, estava no elevador, tinha uma senhora, e aí já viu aquelas fitinhas do Senhor do Bonfim? Quem é baiano aí? Já sabe, né? Não precisa nem ser baiano, né? Quem já usou essa fitinha aí? Vai. Aleluia. Glória. Ainda bem que você foi liberto, né, irmão? Graças a Deus. Aí eu vi uma fita assim, aí sabe, tu tá assim, eu olhei, aí eu falei, como eu tenho uma mania, de tudo que eu olho, eu leio, sabe como é que é? Tu tem essa mania? De assim, tá assim, tu tá parado numa fila, aí tu não tem nada para ler, aí você vê, eu leio todos os avisos do banco. Aí se não tem mais nada para ler, eu pego um negocinho daquele aqui, capitalização, diz que eu fico lendo. Então eu entrei no elevador, não tinha nada para ler, aí eu li. Esta é a semana da minha bênção, de Jesus, sei que. Li para aquilo. Falei, irmão, precisa disso? Levar um pedaço do não sei o que agora, ó, irmão, tu leva assim, ó, isso aqui é o seguinte, ó, vou pegar o suor aqui, ó, tá com a unção do pastor aqui, pode levar, bota na goela do teu marido lá, aleluia, se tu, irmão, a gente está vivendo um tempo que é loucura, irmão, e o povo está dando glória a Deus, aleluia, oh glória. O apóstolo Paulo já estava vendo isso. Claro que
Não vou nem dizer que era a mesma coisa, mas estou fazendo uma analogia, um paralelo. Nós temos que ter cuidado, porque, irmãos, nós fomos chamados para sermos iguais a Cristo. Pastor, mas o que no meio de tanta coisa aí que tem hoje acontecendo, que está acontecendo, como que eu faço? Qual é a vontade de Deus, então, para a minha vida? Porque eu não sei se você já se perguntou isso. Você fala, mas tem tanta coisa que eu não quero nem mais falar que eu sou crente, que eu estou com vergonha. Não, eu não me envergonho dessa palavra, eu não me envergonho desse evangelho, eu luto por esse evangelho, mas a fé é genuína. E o que eu preciso para saber que eu estou dentro e eu estou no centro da vontade de Deus? Primeira coisa, eu não posso estar apartado da leitura dessa palavra. Eu não posso estar longe do conhecimento da palavra, eu não posso estar longe da oração, eu não posso estar longe da adoração. Eu não posso estar longe de abrir mão de muitas coisas pelo evangelho. Eu não posso estar longe de entregar a minha vida em santidade a Ele, dizer não ao pecado, dizer não ao sexo livre, dizer não à mentira, dizer não ao adultério, dizer não à vantagem ilícita, dizer não ao gatunete, dizer não ao... mas o quê? Gato da Light. Dizer não à maledicência. Dizer não à rebeldia, dizer não à insubmissão, dizer não à pornografia, dizer não a tudo isso que é oferecido a todos nós, todos os dias. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é o que nós lemos aqui antes da ceia, é você ter uma vida transformada. Eu já fui crucificado com Cristo, então não reine, portanto, em mim, no meu corpo mortal, o quê? O pecado. Porque parece que hoje as pessoas estão atrás de algumas coisas, mas ninguém quer dar nada para Deus. Eu quero só o que Deus tem para mim. Mas ninguém está disposto a gastar o tempo adorando a Deus, ninguém está disposto a... diante de uma decisão, esperar Deus falar comigo para então eu tomar uma decisão. Não, mas Deus está demorando muito para falar, e demora muito, aleluia. Fui lá, o pastor não falou nada, fui lá, ninguém falou, ele fala com a vizinha, fala, não fui lá, ninguém falou, aí a vizinha, colega do trabalho, fala assim, mas ó, tem uma irmã aí, tem um para você, ó, tu vai, ela revela. Está demorando muito, né? Vou lá ver que bicho que vai dar. Pastor, você é contra a revelação? Deus não pode revelar? Claro que Deus pode revelar. Claro que Deus pode agir. Irmão, Deus pode fazer tudo, Ele fez o universo. Quem somos nós para limitar o poder e a ação de Deus? Mas eu estou falando de coisas que parece que é até brincadeira. Eu não entendo como que uma pessoa tem tanta revelação o dia inteiro. Rapaz, eu não tenho uma em um ano. Como que é isso? Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Tem revelação para todo mundo. A maior, irmão, se Deus pode revelar, pode. Deus revela. Deus é poderoso para fazer isso, mas a forma como Deus deixou institucionalizado a revelação foi pela palavra, mas palavra ninguém quer ler. E que eu e você possamos lutar juntos pela fé evangélica, como? Mergulhando nas Escrituras, mergulhando no que Deus tem para mim, no que Deus tem para você. Quer revelação? Vá ler a Bíblia. Quer revelação? Vá ler os Evangelhos, vá ler as cartas. Quer revelação de Deus? Vai ler a palavra. Quem crê que Deus revela através da palavra?
Quem já recebeu revelação em casa de Deus? Você estava em casa e você falou, meu Deus, agora o que eu faço? Aí tu foi para o quarto, dobrou o teu joelho e falou, Espírito Santo, fala comigo, eu sou o teu servo, eu creio na tua palavra, a tua palavra é poderosa, fala comigo. Aí tu abriu a tua Bíblia, tu ficou lá 20 minutos, meia hora, 1 hora, folheando a Bíblia, lendo, o Espírito Santo falou contigo, algo específico contigo. Quem já teve essa experiência? Quer revelação melhor que essa? Mas a revelação de hoje, irmão, não serve para amanhã. É porque a gente tem... mas todo dia eu tenho que ter, eu e você, todo dia. Porque nós somos dependentes desse Deus. Nós não andamos sozinhos, irmãos. Tem um preço a pagar, irmãos. A nossa vida com Deus, ela tem um preço, mas vale a pena pagar esse preço. A advertência do apóstolo Paulo gira em torno da luta pela manutenção da santidade, da fé pura e genuína, sem fingimento, que é poderosa para nos salvar e nos guardar dos efeitos danosos do pecado. Manter a fé significa enraizar no coração os princípios da palavra de Deus. Alimentar-se dela de forma constante, porque o alimento da palavra constante vai nos livrar de toda a expressão de incredulidade. Por que muitas vezes eu não creio? Porque eu estou em pouco contato com a palavra. Quanto menos contato com a palavra, menos eu vou crer. E quando nós não cremos, nós agimos como nós bem entendemos, e nós abrimos então as portas da nossa vida para os efeitos danosos do quê? Do pecado. Quando eu não faço algo que vem fundamentado na fé, que vem fundamentado na palavra, quando eu não ouço a voz de Deus, ou quando eu não tenho a paciência de querer ouvir a voz de Deus e de fazer aquilo que Deus está dizendo para eu fazer, eu automaticamente vou tomar uma decisão própria minha, e essa decisão própria, minha e sua, ela é altamente danosa e destrutiva para nós mesmos. Quando eu faço algo que está fora da vontade de Deus, pode ter certeza, aquilo vai trazer um dano direto à minha vida. Quando um jovem, uma jovem decidem ter relação sexual antes do casamento, no meio do namoro, pode ter certeza que isso vai trazer um efeito danoso para a vida. Quando um homem ou uma mulher decide ter relação extraconjugal, isso vai trazer o quê? Vai trazer um efeito danoso ou bom para a vida e para a família? Danoso. Quando uma pessoa abre a boca para poder falar mal de uma outra pessoa, isso vai trazer um efeito bom ou ruim para a vida dessa pessoa? Ruim. Nós precisamos combater o bom combate da fé. E o bom combate da fé gira em torno de não perder o foco de quem nós somos, de quem Cristo é e do que Deus tem para realizar na nossa vida. Você e eu somos um filho de Deus amado, nós fomos chamados por Ele, nós entregamos a nossa vida a Ele e a partir desse momento nós somos o quê? Filhos, amigos, herdeiros, co-herdeiros, nós temos um lar nele, nós estamos seguros com Ele, nós temos a quem clamar, nós temos a quem pedir socorro. Isso é maravilhoso. Então nós temos que entender quem nós somos, entender quem Cristo é na nossa vida. Fala, irmã Geni. Oi? O teu testemunho não lembrei, eu não esqueci não. Tu vai dar, tu darás hoje aqui ainda. Do meu lado. Você vai vir. Tá bom? Ela tá, pastor, eu quero dar um testemunho. E você vai dar. Entenderam, irmãos? Nós precisamos combater esse combate. O único combate que nós fomos chamados para travar é o combate da fé. E eu vou ir finalizando por aqui, porque, irmãos, parece que hoje a igreja
né? E quando eu falo a igreja, eu me incluo, porque eu sou a igreja e você é a igreja, né? Nós somos a igreja. Mas parece que hoje a igreja está querendo combater um combate que ela não foi chamada para combater. Nós fomos chamados para combater um combate espiritual. Amém, irmãos? E às vezes nós vemos aí a igreja querendo levantar algumas bandeiras. Pastor, mas tem que levantar, porque papapá. Irmãos, se nós voltarmos para a Bíblia, você vai perceber, a primeira coisa que parece que é tão difícil, é tão difícil a gente só pegar o que Jesus falou e aplicar na nossa vida, quando ele diz, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eu ordenaria aos meus ministros, e eu não seria nem preso por vocês, e muito menos condenado à morte. Ele fala para Pilatos. Irmão, vocês já viram, na palavra de Deus, Jesus querendo mudar a política romana? Quem leu isso na Bíblia aí? A política de Roma, no século I, era uma política boa, irmãos? Quem já estudou um pouquinho de história sabe. Irmão, em Roma havia prostituição? Havia homossexualismo? Havia mortes? Os homens eram bonzinhos, não eram? E os direitos humanos, irmão, em Roma? Tinha direitos humanos, não tinha? Nossa! Eu não vivi nesse tempo, mas você lendo um pouquinho, eu posso até de repente me arriscar, humildemente, a dizer que o estado político de Roma devia ser pelo menos umas 5 vezes pior do que o estado político que nós vivemos hoje. Alguém viu Jesus no Monte das Oliveiras falando, gente, aqui eu já dei o sermão da montanha, agora é o seguinte, vamos para o que interessa. Nós temos que botar um pessoal nosso lá naquela corte de Roma. Quem leu isso aí na Bíblia já? Pastor, mas tu é contra, irmãos? Eu não sou contra. A gente está falando de política, né? Então eu vou falar. Eu não sou contra a política. Eu voto como você vota. Eu tenho um candidato para votar como você tem. Eu só estou dizendo que se crente na política mudasse, se Deus for, você acha que Deus vai usar o crente para mudar o Brasil, irmão? Se fosse assim, já estava mudado. Era para estar mudado, não era? Era ou não era? Já era para estar tudo novo. Está mudado? Pelo contrário, eu só ouço escândalos. Pega a Bíblia e vai ver qual é a orientação. Orai pelas autoridades, por todos aqueles que estão investidos de autoridade, para que vocês tenham vida mansa e pacífica na terra. A igreja não crê mais nisso, irmão. A igreja crê que tem que pegar a força dela e na força dela que ela vai mudar. Não, é na força do Espírito Santo. Irmãos, nós temos um testemunho aqui em Éden. E eu posso dar esse testemunho junto com você. Cadê aquela violência toda que estava aqui? Passando aqui. Alguém está vendo? Por quê? Porque é pela oração, é pela fé que Deus vai quebrando todas as cadeias. Deus vai mudar esse país quando a igreja começar a amar todos aqueles que elas estão apontando o dedo e estão dizendo, vocês, é hora de amar esse pessoal, irmãos. É hora de pegar aquele que a gente não concorda com isso ou com aquilo, não interessa, eles não nasceram de novo, eles não foram abertos os olhos do entendimento deles, eles não têm a fé, mas se nós amarmos essas pessoas, pode ser que eles se animem a servir a Deus pelo amor que nós demos a ela. Porque Jesus foi direto com a prostituta e com ela ficou conversando. Jesus comeu na casa do publicano, ou seja, do político mais corrupto, analogicamente falando.
Jesus não quis impedir que as leis... Não. Jesus amou. Jesus falou, olha, o homem não podia falar com a mulher. Isso era o costume de Israel. E Jesus para no poço e fala para aquela mulher, olha, me dá um pouco d'água. E aí ele fala para ela, olha, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. E ela fala, mestre, me dá então para que eu possa beber dessa água. Que água é essa? E ele fala, eu sou a fonte de água viva. Ele ama aquela mulher. A mulher vai lavar os pés dele com perfume, para o pessoal todo falar mal, aquele perfume, não sei o quê, tal, ele deixa. Jesus ama aquela mulher. Leva a mulher para morrer apedrejada. O que Jesus faz, irmãos? Vem cá, vai. Eu não concordo com o teu pecado, você está vivendo errado, não está certo, mas você vai, eu não te condeno, eu te perdoo, você vai, agora você não peca. Você, irmão, você acha que alguém... nós temos muitas diferenças na nossa sociedade, mas a igreja foi chamada não para concordar com o que é errado, irmão, não é isso que eu estou falando. Irmãos, as leis espirituais são para quem? As leis espirituais são para a igreja. O apóstolo Paulo escreveu uma carta para o Senado romano, irmãos, para dizer como eles deviam viver. Olha, agora, essa carta aqui é do apóstolo Paulo para o Senado romano. Olha, vocês não podem mais ficar oprimindo aí os pobres. Olha, vocês, por favor, tratem com amor aí o povo, porque o Senhor não se agrada disso. Ele escreveu carta para o Senado romano. Ele escreveu carta para a igreja. E ele falou para Timóteo, numa parte, olha, faz isso, toma cuidado de ti, porque fazendo assim, você vai salvar tanto a ti quanto aqueles que te ouvem. Como? Dando testemunho dessa fé e dessa verdade com a vida e não com a palavra. Manipular a palavra de Deus para poder utilizar isso dentro da política, irmão, abre o teu olho, e eu também, a gente tem que abrir o nosso olho. Opa, calma aí. Não, porque o pastor está falando, tá bom, mas calma aí, irmão. Volta para a Bíblia. Jesus tratou essas pessoas dessa forma. Foi assim? Não, que eu saiba, Jesus tratou com amor. Não é verdade? Você acha que alguma pessoa que a igreja, porque a igreja de Cristo para mim não é isso, está apontando, está falando de uma forma tão agressiva, alguma dessas pessoas algum dia vai querer entrar na igreja? Vai, irmãos? Ela vai querer conhecer Jesus? Vai? Não vai. Mas se ela for amada, ela vai querer. Se ela for amada, porque o amor constrange. E nós fomos chamados para combater o bom combate da fé. E combater o bom combate da fé significa, irmãos, ter uma sobriedade, ter um equilíbrio, voltar para as Escrituras e raciocinar em cima das Escrituras. Porque, irmão, a palavra de Deus qualquer um pode falar. A palavra de Deus qualquer um pode dizer e usar essa palavra. Agora, falar a palavra e viver a palavra são duas coisas muito diferentes. Muito diferentes. E que eu e você, que o Espírito Santo nos ajude a combatermos o bom combate de manter a santidade, de manter a verdade, de manter um compromisso com a palavra, de manter um compromisso com o reino de Deus. E eu tenho certeza que você tem vivido isso, e é isso que você tem buscado, como eu tenho buscado. Amém, irmãos? Então combate o bom combate da fé, não desiste, irmão. Deus está contigo, não temas. Creia nessa palavra. Vai até o final crendo nessa palavra. Vamos combater esse combate, que é um bom combate da fé. Amém? Amém. Irmã Jani, vem cá.
Imaginei que ia dar um testemunho. 1, 2. Aí vai ter outros ainda, né? Cuidado.